onde Deus convoca representantes dos mundos não caídos, Satanás aparece e Deus pergunta, de onde vens? Ele diz, olha, eu vim da terra. E aí, quando Deus fala de Jó, interessante que Satanás, lá no capítulo 2, diz assim, é claro, o Senhor coloca uma cerca em volta dele. Essa expressão sebe ou cerca, ela tem dois significados no versículo. Primeiro, Jó era obediente à lei, ele guardava os mandamentos. Segundo, por conta disso, Deus enviava anjos. Ou seja, Satanás não podia fazer nada contra Jó. Nada. Por isso que ele chegou lá com a história de que Jó era mimado, Deus mimava Jó, dava tudo que Jó pedia. Não, isso era mentira. Jó era pecador, só que ele era obediente. Ele servia a Deus. Ele guardava a lei. Está percebendo? E aí que acontece? Veja, Adão e Eva, eles eram felizes ali no Éden? Sim, com certeza. Plenamente felizes. Plenamente Aí lembra que felizes. nós falamos lá no capítulo 1 e 2 e 3, o que foi que Satanás falou no céu para os anjos? Os anjos estavam lá em paz, em harmonia, e aí daqui um pouco, de acordo com os argumentos que ele foi colocando, os anjos começaram a ficar o quê? Descontentes no céu. Mas como é que você fica descontente lá no Éden? Você foi criado, toda aquela beleza, tudo perfeito. Tem como você ficar descontente estando lá no Éden? Que coisa, hein? Tem como ficar descontente? Tem. não era para ficar, né, pastor? Não teria motivos nenhum. É. Mas aí o que Satanás forçou a entrada? Olha, Deus está privando, Eva. Escuta, filha, estou te falando. Deus está... se você começar, o que vai acontecer? Sabe por que Deus proibiu? Porque você vai ser igual a ele. Imagina agora. Eu acho que isso daí... Desculpa, pastor. Acho que isso daí também acho que foi um dos maiores enganos, né? Satanás coloca na nossa mente, coloca aí na mente das pessoas, assim, o desejo de querer ser como Deus ou ser maior que Deus. Ou querer saber aquilo que Deus não revelou para a gente. Perfeito. Foi o que aconteceu com Eva. Porque Ellen White fala aqui, que ela não se contentou com aquilo que foi revelado para eles, ela queria mais. Né? Queria ser igual a Deus ou querer ser semelhante a Deus também. E eu pergunto, essa era a vontade de Adão e Eva ou de Satanás? A vontade de Satanás. E ele lançou para quem? Para Adão e para Eva, né? Para Adão e Eva. Né? Então, veja só, queridos, eu já falei isso aqui e repito. Qual que é a grande artimanha hoje de Satanás? Forte. É trabalhar com a insatisfação, descontentamento das pessoas. O que a mídia faz com a gente? A mídia fala, o seu carro é velho, mas se você quiser ser feliz, compre um carro novinho, 0 quilômetro. Aí mostra aquela família toda indo na concessionária, saindo com um carro zero, e tendo que pagar 60 prestação de 1.000 e poucos reais. A pessoa nem pensa, fala, importante, eu quero ser feliz. Isso é felicidade? Nenhuma. Isso é em todas as áreas, né, pastor? Todas as áreas. Alimentação, em tudo, vestimenta, tudo é o mesmo. O mundo hoje, tudo conspira para você ficar insatisfeito, para você viver triste. Imagina, você está aí na sua casa, você está com saúde, sua família, você tem comida para comer, né? Você tem um carrinho, velho ou novo, o meu é velho, mas pode ser que você tenha mais novo, não sei. Ou que também você não tenha carro, porque às vezes tem pessoa que não precisa de carro, tá? Aí você está sossegadinho aí na tua casa, até que alguém chegue e fala, mas você está precisando de alguma coisa. Ou você vê uma reportagem ou uma propaganda, foi o que ele fez lá no Ed, vocês estão precisando de algo a mais. E o Fábio disse uma coisa importante. Nós temos que ficar com o que está revelado. Muita gente quer questionar tanta coisa
que a gente não sabe, não tem resposta. A Bíblia não responde tudo sobre a vida humana. A Bíblia ela dá uma base segura para que você entenda o plano da redenção e tenha fé em Cristo para a sua salvação. No mais, na glória, nós vamos estudar muita coisa ainda. Muita coisa. A Isabela quer falar? Só um comentário. O senhor falou da propaganda, né, do carro, e aí na hora que nós lembramos de uma situação, tem uma propaganda na televisão da 1, 2, 3 milhas, que aí no finalzinho ela fala da maravilha de viajar, e ela diz que viajar é que faz as pessoas melhores. Então, você só vai ser uma pessoa melhor se você viajar. Aí, a primeira vez que a gente prestou atenção nessa propaganda, o Anderson disse assim, melhores e cheio de dívida. Com as dívidas todas aí depois para pagar da viagem que você fez, né? Então, assim, realmente é isso. Só que, às vezes, a gente tem essa visão quando nós estamos realmente apegados com a palavra. Senão, a gente vai gastar, a gente vai comprar outro carro, a gente vai comprar outro celular, a gente entra mesmo. Então, assim, realmente nós temos que estar apegados a Deus para não cairmos nessas tentações que o inimigo, ele não é criativo, ele não muda, né? Então, ele continua da mesma forma, fazendo do mesmo jeito. Só que se a gente não prestar atenção, a gente realmente cai. Né? E um ponto aqui, ó, Isabela, e o Fábio também que comentou ali. Veja só, qual que é a grande... o que a ciência, outra ponta agora que traz o descontentamento, a ciência. Por quê? Satanás não queria penetrar os planos da Trindade? Sim. O que ele faz com a ciência hoje? Querer penetrar aquilo que não está revelado. Está percebendo? Aí a pessoa vai para a universidade, para a faculdade, aí o professor fala uma coisa lá, o professor é ateu, naturalmente, aí ele fala um argumento lá, a pessoa, nossa, mas não tinha pensado, ele está há 20 anos na igreja, 15 anos na igreja. Aí ele fala, nossa, mas eu não sabia disso. Veja, aquilo que está sendo falado não tem nada de novo debaixo do sol. Ok? Não tem nada de novo. O ateísmo já existia lá no mundo antediluviano. Eles já não criam na existência de Deus. E ao tempo todo eles queriam penetrar o quê? Ela fala aqui, ó, Satanás está constantemente procurando excitar um espírito de irreverente curiosidade, um inquieto, inquiridor desejo de penetrar os segredos da sabedoria e poder divino. Ou seja, o que está revelado é a palavra. É uma fonte de revelação especial. O mundo que Deus criou é uma revelação. A nossa consciência é uma revelação. A história é uma revelação. Ok? Fora desse campo, queridos, tudo... Satanás trabalha de forma muito intensa para trabalhar aqui, ó, na mente humana, para nos fazer cair. Foi isso que ele fez com Adão e Eva. Então, diz, Satanás fez parecer ao Santo Par que eles ganhariam se eles violassem a lei de Deus. Tá vendo? O argumento? A gente vai no estudo bíblico. O que a pessoa fala? Ah, mas eu, no sábado, pastor, eu tenho que trabalhar. Eu tenho minhas contas para pagar, eu tenho família e eu preciso ganhar. Veja, a pessoa acha que está ganhando alguma coisa, mas, no fundo, ela não está ganhando, ela está perdendo. Porque eu pergunto para você, existe felicidade no pecado? Existe alegria no pecado? Quando a pessoa está sendo seduzida, ou ela está praticando o pecado, né? Alguém disse por aí assim, que o pecado tem sabor de mel. Né? Ele é doce. Mas depois, o que acontece? Vem o resultado. Então, o que Satanás colocou na mente deles? Olha, se vocês, ele falou, se você violar a lei de Deus, na transgressão, vocês vão ganhar. E aí eu quero até ler um ponto aqui, que ela diz o seguinte, no juízo,
os homens não serão condenados porque conscienciosamente creram na mentira, mas porque não transgrediram, porque não acreditaram na verdade, porque negligenciaram a oportunidade de aprender o que é a verdade. Então, no livro Eventos Finais, ela diz o seguinte: um dos grandes pecados dos últimos dias, qual é? Negligência. A negligência. Porque a pessoa por si só, ela deve averiguar a palavra para ver de fato como as coisas são. O que é a verdade na Bíblia? Ok? Pastor, Pois não. desculpe interrompê-lo, mas tem um detalhe bem importante aqui que comenta assim: Eva pensava ter capacidade própria para decidir entre o certo e o errado. Hoje em dia, a gente também acha que está ouvindo a voz de Deus, nem muitas vezes consultando as orações ou a Bíblia, a gente acha que o que a gente vai fazer é o correto, está certo ou está errado, e nem consulta Deus realmente, né? Nem ora, nem pede a direção de Deus. Exatamente. E isso, veja, eu tenho um livro aqui, é muito antigo, a Casa Publicadora publicou, Dr. Schwantz, grande professor, um grande teólogo da igreja, ele já é falecido, ele publicou um livro chamado Colunas de Caráter, é bem antigo, não sei se alguém tem aqui esse livro, mas ele é muito profundo, esse livro. E ele diz o seguinte, num capítulo intitulado, ele diz, a consciência é um guia seguro? Ele faz uma pergunta. É a consciência um guia seguro? O capítulo é intitulado dessa forma, né? Então, a nossa natureza ela é pecaminosa. E o discernimento vem por meio do quê? Da palavra de Deus, né? Então, voltando ali ao estudo, o que Satanás fez agora? Ele pegou o fruto, ele começou a conversa, ele foi ludibriando Eva, ele foi agradando. A Bíblia diz que a voz dele era melodiosa, era bonita, né? Aí chegou o momento que ele fez o quê com o fruto? Ele pegou o fruto e ele, então, agora falou, agora é o momento da minha cartada final. O que ele fez com o fruto? Ele comeu. Comeu e colocou nas mãos de Ele já havia comido, exato. E ele colocou na mão de quem? Da Eva. De Eva, né? Ele colocou na mão dela, ela viu ali o fruto na mão dela. E agora? Aqui está a chave, hein, queridos? Olha que momento. O que está em jogo ali? Toda a terra, todo o domínio da terra está em jogo agora. Hã? E se você estivesse ali, o que você faria? O que você iria fazer? Pensa assim, ó. Você já estava encantado com aquela conversa, né? Com aquela bajulação. Aquela bajulação. Olha, mas Eva, você vai ser como Deus, você é tão linda, você é tão maravilhosa. Olha, eu estou falando, você também vai, com certeza, você vai ser igualzinha a Deus. Imagina os poderes que você vai receber, né? E aí vem aqui o questionamento que coloca assim, ó, todavia estas bênçãos todas foram perdidas de vista com o receio de perder ele aquela única dádiva, que aos seus olhos sobrepujava todas as outras. Ou seja, Eva agora, aqui está falando de Adão, né? Mas Eva agora, enquanto ela estava com o fruto na mão, Satanás continuou ali, até que chega o momento em que ela comeu do fruto. A Bíblia diz que ela pegou o fruto e comeu, né? Mas eu pergunto, no coração dela, o pecado já tinha nascido, o pecado. Veja, queridos, deixa eu só ler um texto. Pastor, Pois não. então, nessa sequência que o pastor menciona, primeiro veio a dúvida, né? Satanás, a serpente, levou a Eva a duvidar da palavra de Deus. Depois, ela levou a Eva
a acreditar em si mesma. Ó, acredita em você. Você está dizendo que Deus falou que não era para comer e nem tocar, né? Muito bem. Você tocou e não morreu. Então, Eva, ó, escute minha palavra. Eu comi, estou falando, né? Olha assim, ó, que essa fruta fez por mim. Ela vai fazer por você. E ela, de uma maneira deliberada, desconfiando de Deus e duvidando de Deus, ela escolheu comer, não é? Então, a luta do inimigo hoje é fazer a mesma coisa, né, com o ser humano. É levar as pessoas a duvidarem de Deus, a ouvidarem a palavra de Deus e fazer aquilo que elas acham que é correto. Exatamente, Luiz, exatamente. É só aproveitando esse comentário, eu quero ler aqui Tiago, capítulo 1. Quem tiver aí com a Bíblia, vou pedir para alguém ler para mim. Tiago, capítulo 1, verso 13 ao verso 15. Tiago, capítulo 1, do verso 13 ao verso 15. Quem achar aí, por gentileza, pode ler. Tiago 1, de 13 a 15. Vou ler. Pode ler. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. É do 1 ao... Peraí, irmã. Capítulo 1, Tiago 1. 13 a 15. Ai, disfarça. Ninguém, vou ler o 13 agora. Isso. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, veja, você percebe aí o que Tiago está falando? Né? Há uma sedução, há uma atração, né? E depois que o pecado já está no coração da pessoa, queridos, só um milagre para com que a pessoa não caia na transgressão. Porque o pecado já está ali no coração dela. Então, ele já tinha ganhado o coração de Eva. Né? Ele já tinha feito de tudo. Ou seja, agora estava fácil dela cair. Infelizmente, ela caiu. Pastor, Pois não. O fato dela já ter ido até a frente da árvore e ficar ali admirando e conversando ali, já é sinal de que ela já não estava contente. Né? O descontentamento dela ali já inicia ali. Porque não era para ela nem chegar perto da árvore. É isso mesmo. Mas ela chegou, ficou ali admirando a árvore, o fruto, né? Ainda ficou falando em voz alta. Então, Satanás se aproveitou disso. Então, já começou ali, logo no fato dela se aproximar da árvore, né? Não no momento ali em que ela começa a dialogar, que ela pegou o fruto, mas antes já iniciou já o desejo do coração dela. Muito bem. Pastor, pois não. Então, um fato que é só para pegar a ponte do irmão, é o seguinte, Eva, ela foi iludida pela serpente. Então, esse poder de ilusão é muito grande hoje de Satanás também. Então, a ilusão, a senhora White fala, ela foi iludida. Então, a ilusão é muito perigosa hoje também. Não é? Satanás continua usando isso. Mas a palavra ilusão é uma coisa muito forte no sentido de que ser enganada. Não é? Ela foi enganada. Não é? Eu não sei quantos dos irmãos estão na sala já foi em algum momento enganado por alguém. Não é? Ninguém quer ser enganado. Não é? A gente faz de tudo para não ser enganado. Mas a ilusão pode levar ao engano. Não é? Então, a senhora ela foi iludida e enganada. Outra coisa que o problema de Eva, e isso também é um problema, talvez, do cristão, o problema de Eva foi ter parlamentado com a serpente, ela conversar com a serpente. Não é? Então, é perigoso, né? Quando o ser humano para fazer isso, conversar. Não é? Ela parlamentou com o inimigo. Se ela tivesse fugido, como o texto menciona, e ter sido reportado para o marido, naquele momento, eles teriam passado por aquela prova, né?
Só que o que acontece? Ela parlamentou. E uma coisa interessante, pastor, eu estava lendo algumas semanas atrás, no livro, fugiu o nome agora, Primeiros Escritos, não. É alguma coisa referente, o pastor vai lembrar agora, que Deus levou a senhora White a 2 planetas. Ela visitou 2 planetas. E um planeta que ela visitou, o primeiro, ela viu pessoas baixas, de diversos tamanhos, né? Lindas, semelhantes a Cristo. E ela fala assim, que ela viu lá também a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal também. Ou seja, essa prova da árvore da ciência do bem e do mal, segundo esse conceito, não é específica à raça humana. De acordo com esse texto que a senhora White Deus revelou a ela, essa prova também foi dada a outros seres criados por Deus, não é? Então, essa prova de obediência e de amor não é específica a nós, nesse caso da árvore da ciência do bem e do mal, né? E o fato de comer da árvore da vida. Então, mostra para a gente que essa prova também Deus levou a outros seres criados, não é? Infelizmente, a espécie humana escolheu isso. Agora, uma coisa bem diferente, o pastor vai tocar, né? Que Eva foi iludida e enganada. Adão, ele escolheu de maneira deliberada o pecado, né? Por amor a Eva, ele escolheu o pecado. Então é algo para a gente pensar sobre esse assunto também, né? Exato. Pastor, Pois não, Fábio. assim, tá certo, eu concordo que Eva foi ludibriada aí pela serpente, mas ela se colocou no campo de ser ludibriada. Ela escolheu ser ludibriada. Porque se ela não quisesse ser enganada, ela não deveria ter ido para frente da árvore. Ela não deveria ter ficado ali admirando. Ela não deveria ter dado ouvido para o que a serpente estaria falando. Então, ela se colocou no campo do inimigo. Uhum. Ela se colocou no campo do inimigo. Ô, pastor, Pois vou não? fazer uma pergunta. No caso da Eva, se eles não tivessem sido avisados, será que aumentaria essa curiosidade de Eva? Eu acredito que não. Eu acredito que, de alguma forma, Deus, por exemplo, você lê Gênesis 2, 24, Deus falando, aliás, a partir do verso 16, Deus falando que eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, era um teste de prova. Como o Luiz mencionou, esse texto, se eu não me engano, Luiz, está no livro Primeiros Escritos, se eu não me engano. Então, ela fala que a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal estão em todos os mundos que Deus criou. E a Terra não seria diferente. Então, isso não iria diminuir em nada, ou, né, não ia diminuir em nada. Simplesmente, eles estavam sendo instruídos, porque Deus criou, Deus deu o domínio da Terra para eles, eles eram perfeitos, só que Deus não poderia deixar de colocar a sua lei diante deles, a sua instrução. Por quê? O governo de Deus, a base do trono de Deus é a sua lei. Então, o universo está seguro porque a lei de Deus, ela está em harmonia em todos os mundos que Deus criou, menos a Terra hoje. Uhum. E a Terra deveria passar, o casal deveria passar por aquela prova ali. Então, isso não iria diminuir nada, né? E como foi colocado aqui, Eva, é claro, por exemplo, Adão ali depois, né? Ele olha ali para Eva e ele pensou, puxa, mas é a minha mulher, né? Eu amo ela, como é que vai ficar essa questão e tal? Então, veja, ambos, eles... Veja, e um ponto aqui, ó. A desobediência é uma escolha, queridos. Uhum. Eu entendo, a gente fala de Adão, de Eva, Paulo fala, Eva caiu primeiro, depois Adão, tudo certo. Mas não podemos esquecer que o pecado é uma escolha. Eva escolheu, Adão também escolheu. Porque aqui no próprio livro, ela diz o seguinte, não compreendia que o mesmo poder infinito poderia preencher a falta desta. Deus poderia dar outra Eva para ele, para Adão. Então, isso não... Ele escolheu porque ele amava, ele tinha amor,
No entanto, aí vem aqui a questão, ó, e esse aqui é muito profundo, queridos. Porque até mesmo as pessoas que mais nós amamos, se elas estiverem em discordância com os princípios de Deus, de que lado você fica? Hã? Tá vendo? Hoje nós estamos na época do politicamente correto. Não pode desagradar ninguém, não pode falar não para ninguém. Tudo que vai falar, parece que a gente tem que ponderar, controlar a palavra, senão a pessoa fala, olha, pastor, eu acho que o senhor falou dessa forma, ofendeu a pessoa. Hã? Agora, Satanás vem, ele fala o que quer e o que não quer, a pessoa ouve e não fala nada. Ela aceita tudo. Né? Então, esse ponto aí, ele realmente ele escolheu pecar. Ele escolheu pecar. E agora eu quero avançar para um outro ponto, porque depois que eles pecaram, veja que Deus pergunta para Adão o que ele fez, o que ele faz? Ele diz, foi a mulher. E quem que deu a mulher para Adão? Quem foi que deu a Eva para Adão? Deus. Para começar Então, a culpar Deus, né? Então a culpa era de Deus. Ué, se Eva me fez pecar e o Senhor que me deu Eva, então a culpa é do Senhor. Interessante que Adão fala a mesma coisa, observe só. Quando ele vai para Adão, ele fala mulher. Quando ele vai para Eva, ela diz, a serpente me enganou e eu comi. Aí no livro, um capítulo paralelo do Patriarcas e Profetas, Eva pergunta, mas por que o Senhor criou a serpente? Por que o Senhor permitiu dela entrar aqui no Éden? Está vendo? A mesma coisa que Adão fez, Eva também fez. Se Deus criou a serpente e deixou ela entrar no Éden, logo a culpa era de quem? De quem que era a culpa? De Deus. De Deus. Eu pergunto, não é isso que Satanás faz hoje, quando ele olha para esse mundo sendo destruído, as misérias, as calamidades, o crime, a corrupção? Qual é o maior argumento do ateísmo hoje em relação à existência de Deus? Eles dizem, Deus não pode existir. Porque se Deus de fato existisse, ele deveria fazer alguma coisa nesse mundo, ele deveria intervir. E o que as pessoas olham e pensam, é verdade, é assim mesmo. Né? Então, veja, esse ponto é essencial aqui dentro do estudo. A gente tem que entender muito bem essa questão, queridos. Estarmos preparados para responder às pessoas quando esses questionamentos eles vierem até nós. Por quê? Deus, ele não tem nada a ver com pecado. Você acha que Deus, sendo de amor, veja, uma pessoa está lá bebendo, fumando a vida toda, bebendo, fumando, usando drogas pesadas. Aí a pessoa cai lá numa cirurgia, aí está lá perdendo um pulmão, está perdendo um rim, está com o coração... Aí a pessoa fala assim, olha, Deus quis assim. Já ouviu essa frase? Deus quis assim. Queridos, nunca aceite essa frase. Nunca. E nem diga ela. E não aceite também se alguém disser. Com amor e sabedoria, diga, não, está errado. Deus não quis. Você acha que Deus quer uma pessoa com câncer? Não. Você acha que Deus quer uma pessoa que a pessoa está lá entre a vida e a morte porque ela foi baleada pela polícia ou pelos bandidos? Não. Mas eu pergunto, a escolha não foi da pessoa? A escolha foi da pessoa. A pessoa escolheu beber, fumar, ir para o crime, roubar. E aí, veja, Deus, ele deu livre-arbítrio para Adão e Eva. Ele deu livre-arbítrio para Adão e Eva. Só que, ao mesmo tempo, quando eles pecaram, né? Quando eles pecaram agora, o que acontece agora? Agora, Deus vai começar a mostrar para eles agora as consequências terríveis. A Sora White diz aqui que eles abriram as comportas das desgraças e misérias humanas. Terrível, né? Isabela,
Não, pastor, o comentário que eu ia fazer, o senhor já falou. Ok. Bom, queridos, avançando então, veja, agora vem a questão, Deus disse o quê? Olha, Eva, você vai ter dores para dar à luz, né? Para gerar filhos. Adão, você vai ter que trabalhar. A terra vai ter uma maldição sobre a terra, vai nascer espinhos, cardos, abrolhos. O clima, veja, o clima mudou. O clima começou a mudar no Éden, eles começaram a sentir frio, um destemperamento no clima, né? Tudo mudou, tudo. Os animais, a disposição dos animais começou a mudar. Eles começaram a sentir um certo medo do homem, e o homem também um certo medo dos animais. Perceba, queridos, toda a ordem, perceba só aqui, ó, toda a ordem das coisas criadas por Deus, elas dependem da lei de Deus. Tanto para o homem, como para as criaturas também que Deus criou. Né? Então, esse ponto, ele também é extremamente importante. E o que Deus colocou? Deus expulsou eles. Agora vocês vão ter que sair do Éden. Por que eles foram expulsos do Éden? Por qual motivo? Não ter acesso à árvore da vida, né, pastor? Senão seriam pecadores eternos, né? Perfeito. E você sabe também, pastor? Sim. Comenta que os anjos retiraram as coroas dos dois. Eu achei bem profundo isso. Exatamente. Porque quando eles foram criados, Deus colocou uma coroa, porque eles eram súditos do reino. Eles eram príncipes e eles iriam reinar com Deus. Por isso que nós vamos receber uma coroa quando nós chegarmos na Nova Jerusalém. Porque nós vamos reinar com Deus, nós vamos ser súditos desse reino. Né? Então, eles perderam isso. E agora eles perderam o acesso. Veja, eles comiam do fruto da árvore da vida. Sim. Comiam. E é isso que iria o quê? Perpetuar a vida. Né? Isso que iria perpetuar a vida. Agora o que acontece? Deus enviou anjos, no momento que eles caíram, esses anjos chegaram no Éden, né? E como uma luminosidade muito forte, eles revolviam aquelas espadas, e agora eles não poderiam mais estar ali. Por quê? Qual que era o plano de Satanás? Se eles comerem do fruto, eles vão ter que se unir a mim, porque eles serão pecadores para sempre. E aí a terra será um quartel-general, aonde eu estarei em conflito com Deus para todo sempre. Já imaginou se isso ocorresse, queridos? Já imaginou? Já imaginou uma pessoa doente, com câncer, vivendo pelos séculos, séculos doente? Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente vê uma pessoa sofrendo. Eu cuidei do meu pai, quase um ano ele teve câncer, eu cuidei dele, eu e minha mãe. Né? E eu vi o sofrimento do meu pai, foi terrível. Eu chegava um tempo que eu pedia para Deus levar o meu pai. Tanto que ele estava sofrendo, não dormia mais, não comia mais. Era uma vida assim que você olhava e falava assim, oh, por que meu pai está vivo ainda, né? E eu pedi para Deus levar, e Deus levou meu pai. Parece assim meio frio isso, mas não é, porque a morte, em certos momentos, ela é uma misericórdia. Eu sei que a gente sofre muito, mas acaba sendo misericórdia, porque você imagina, eu lembro quando era garoto, na rua onde eu fui nascido e criado no bairro, tinha uma mulher, a dona Alice, e ela ficou 15 anos na cama. Eu era garoto, depois eu fui para o exército, depois, quando eu estava no exército, eu saí do exército, aí que essa mulher veio falecer. 15 anos ela ficou na cama. Agora, você imagina se o pecado fosse perpétuo, ela estaria na cama até hoje. Você já imaginou como... A gente não pensa nessas coisas. A gente fala assim, muitas pessoas pensam assim, Deus restringe a nossa liberdade. Não, queridos. Tudo que Deus fala não é para proteger a gente.
E ele colocou anjos ali para proteger o casal. E aí, ela coloca aqui, né, que privado da árvore da vida, sua vitalidade iria diminuir gradualmente até que a vida iria se extinguir. Aí eles iriam morrer. Por quê? Eles para que eles pudessem viver eternamente. Por isso que Apocalipse fala de mês em mês nós vamos comer da árvore da vida, por quê? Aquele fruto ele vai perpetuar a vida. E essa vida nós dependemos de Deus, a vida eterna nós vamos sempre depender de Deus. E aí eu venho aqui com um ponto que eu disse no começo, né? Que o próprio livro aqui comenta, e a prova e a própria leveza da proibição tornou o pecado excessivamente grande. Se Adão não pôde suportar a menor das provas, não poderia ter resistido a uma prova maior, caso houvesse sido confiada a eles maiores responsabilidades. Né? Então, como nós falamos no começo ali, eles tinham condições suficientes de não cair no pecado. Mas, infelizmente, eles escolheram pecar, né? E aí fica uma lição muito, muito importante para nós, queridos, né? Porque a escolha é algo, a Sorua diz, a escolha é um poder universal. É o maior poder universal que tem, é a escolha. Nós podemos escolher, né? Muito bem, queridos. Pois não. Uma contribuição, essa Sim. questão da escolha é interessante, porque aqui no texto, quando Eva se apresenta com os frutos nas mãos, né, diante de Adão, a senhora White fala que quando ele viu aquilo, o rosto dele entristeceu. E em seguida, quando ela oferece o fruto, ele deliberadamente escolhe, mas uma coisa que ela fala aqui, coisa interessante, ele, ao comer do fruto, ele se baseou na bondade de Deus em perdoá-lo. Ou seja, porque ele olhou para Eva e não viu nenhum sinal de morte. E viu que ela estava até exaltada. Falou, bom, eu vou comer por amor a ela, de maneira consciente, e Deus vai nos perdoar. Ele vai agir para poder nos salvar aqui. Ele vai dar um perdão para nós. Agora, uma coisa interessante aqui, né? Porque a palavra de Deus dizia claramente que eles iriam morrer. Quando Satanás falou que eles não iriam morrer, levando ambos a duvidarem da palavra de Deus, e ele não viu nenhum sinal de morte, ele falou, não, Deus não vai fazer isso com a gente, né? Deus vai ser bondoso com a gente, e vai dar, e prefere, então, ele prefere o lado da esposa, o lado de Eva, né? A sorte de Eva. É a mesma coisa hoje também, né? Muitas pessoas apresentam Deus como o Papai Noel com o saco cheio de presentes, não é? E se esquece que Deus tem duas características, né? Deus é misericórdia, mas também é justiça, não é? Ele levou ali naquele momento a bondade de Deus e se esquecendo da justiça de Deus, porque a transgressão da lei é tão séria, que nós vamos ver no capítulo que você vai entrar agora. É muito séria essa transgressão. O que Deus falou não podia ser remediado. Ele não poderia voltar atrás. Mas se ele falou que o homem ia morrer, ele ia morrer. E aqui a morte não é a morte que o pastor cita ali agora, né? É a morte eterna. A morte do sono é uma consequência. Mas aqui ele está se referindo à morte eterna. Você vai morrer eternamente, como se nunca tivesse existido. Essa seria a sorte de Adão e Eva e de sua descendência. Não é? E ele acredita na bondade de Deus e releva a justiça de Deus. Com certeza. Pois não, Fábio? Aí só vê, né, pastor? A Leote, ela fala ali antes ali da falta de fé dele, né? Quando Eva pecou, a falta de fé de Adão de acreditar de que Deus poderia prover para ele ali uma outra esposa, uma outra mulher, né? Uma outra companheira. E agora ele vem com essa de que Deus poderia ter misericórdia deles ali e perdoar a transgressão deles. Mas como o Luiz bem colocou, né? Deus é amor, é misericórdia, mas ele também é justiça. Ele também é juízo. E então, o próprio capítulo fala isso, né? No capítulo 4, comenta ali
que Deus, ele mesmo sendo amor, ele trouxe toda a perfeição para esse mundo, ele demonstrou o amor dele, ele instruiu, mas também, como ele não tinha poupado os anjos que pecaram, ele também não iria poupar o casal se eles viessem a pecar. Que ele estava esperando. E aí é um ponto que o Fábio Luiz está falando, é que muita gente, e o cristianismo hoje, várias igrejas, essas igrejas bem liberais, você ouve algumas palestras no YouTube, na TV, pregações, que deixam isso aí escancarado. Tem um pregador aí que tem milhares de pessoas que seguem ele. Eu andei vendo aí algumas palestras dele. Eu não recomendo ninguém assistir as palestras dele, desse camarada. Porque ele escancara assim. Ele fala: o cristão não há problema nenhum se você quiser beber de vez em quando, se você quiser ir numa balada. Ele fala assim, ó, o cristianismo restringiu muitas pessoas, por isso que as pessoas não aceitaram Jesus. Mas é o Arraiz, né, pastor? Oi? É bom não falar o nome, não. Eu não posso falar nome porque está gravando. Está gravando, depois vai para... Então a gente pode perguntar e você faz um sinal. Não posso falar porque eu sou pastor. Está gravado, depois vai para a internet. Daí hoje até o sinal, o pessoal interpreta até o sinal com a mão, o pessoal já sabe o que é. Mas o pastor... Então, assim... pastor, em cima dessa linha de raciocínio, sendo breve, se Deus perdoasse Adão e Eva, seria uma estratégia também para Satanás chegar e pedir: olha, se eu perdoou, eu gostaria de chegar aqui também sendo perdoado. Que loucura é essa, perdoar eles, não me perdoar? Acho que foi uma jogada também, né, em cima de Adão e Eva, né? No capítulo passado, que nós estudamos, da semana passada, ele pensou nisso daí. Bom, se Deus perdoar o casal, nós temos condições de ser aceitos, recebidos por Deus novamente, né? Eu só quero quebrar um pouquinho aqui o gelo e chamar ali o Joey. É Joey? Ô, Joey, o Joey, se eu não estou errado, você está na Nova Zelândia? Abre um pouquinho aí seu áudio. Abre o seu áudio, a gente não está te ouvindo. Está ouvindo agora? Sim. Estou na Nova Zelândia. E aí, você já almoçou? Já almocei. Aqui são... 1 da tarde. 1h07 da tarde. Rapaz. Aí é outro nível. O cara da Nova Zelândia é outro nível. Bom, o outro nível eu estou no futuro de vocês. Rapaz. Você... Tá chovendo aí? Não. Hoje está um solzão. Mostra aí pra gente. Olha só, rapaz. Que lugar lindo, hein? Você já está pertinho do céu, Joey. Amém, irmão. Olha. Só está esperando subir para a glória. Amém, queria eu. Maravilha, querido. Parabéns, obrigado por você estar aqui. A nossa classe está subindo o nível porque ela está internacional. Com certeza. Mas obrigado, Joey, você está acompanhando a gente aí. Qualquer momento quiser comentar aqui, sinta-se à vontade, viu? É um prazer tê-lo aqui com a gente, viu? Claro. Tá bom? Ok, então o Fábio queria comentar, Fábio? Pastor, antes de entrar para o capítulo seguinte, estou fazendo o ano bíblico aí, lendo Patriarcas e Profetas ali, e Ellen White ela fala da tristeza de Adão e Eva ao terem que sair ali do Jardim do Éden, né? E eu fico imaginando ali, porque assim, Adão viveu ali até a 9ª geração dele ali, e ele explicando. Imagine ele falando para os seus descendentes ali, falando para a posteridade dele ali, como é que era, porque eles iam até a porta do jardim ali para adorar a Deus todos os dias. Então ele levava a sua família, levava seus filhos, né? Levava seus netos, seus bisnetos, tudo ali à porta do jardim. E eles vendo tudo aquilo que eles perderam por causa dele. Ele relatando isso. Imagine a tristeza no coração dele e de Eva, né? E a revolta assim dos familiares, né? Por ver que o pai, por causa do avô, do pai, perdeu tudo aquilo que foi colocado. É muito triste, né? Muito triste a gente imaginar essa cena
Ele ter que levar a família e falar, olha, tudo isso daqui era nosso. Vocês perderam tudo isso por minha culpa e por culpa da... E isso daí que você está falando, Fábio, eu também tinha percebido essa questão. A gente pensa o seguinte, né? Porque, às vezes, um pecado, você vai carregar isso para a vida toda. Percebe? Você carrega o pecado, um pecado que você cometeu, você carrega ele para a vida toda. Veja, Adão carregou isso por 900 anos. Nossa. Mas não é só ele, né, pastor? O problema é que o pecado atinge todos que estão ao nosso redor. Mas eu digo assim, eu digo ele como o cabeça, o primeiro que pecou, porque ele olhava, e o que você está falando, ele olhava para a degeneração da raça humana, como o homem se tornou, e ele fala, puxa, eu que fiz isso aí, gente. Quer dizer, o peso para ele era muito maior. Inclusive, no livro... Pois não. Vamos para pegar a ponte do senhor agora. Sim, sim. No momento que o senhor está mencionando aqui no História da Redenção, Deus revelou a Adão as consequências do pecado. Então, ele viu o dilúvio, ele viu a maldade do coração, ele viu a crucificação de Jesus, ele viu a maldade do coração do homem, a natureza. Aí você imagina, ele viu tudo isso e presenciou depois os 900 anos de vida, né? Eu acho que se teve alguém, um ser humano, aqui na face da Terra, que viveu a tristeza no coração, foi Adão. Porque se você imagina as pessoas, né, o Fábio acabou de mencionar, as pessoas apontando para ele, dizendo, você é o culpado. Não é? Ele tinha certeza que Deus havia perdoado a ele e sua esposa, ele oferecia o sacrifício representando a Cristo Jesus, o sangue do Cordeiro, mas aquele sentimento de que ele tinha provocado tudo aquilo, causou aí no coração dele uma profunda tristeza. Não é? Então, eu acho que não teve sobre a face da Terra alguém que vivia de uma maneira tão triste, a tristeza, como Adão viveu nesse mundo, viu? Porque não foi fácil. Porque assim, passar por tudo isso. Exato. E não só ele, Eva também. Também, é. O casal, por exemplo, quando eles viram o primeiro filho matar o outro, Nossa. putz, você já... A gente olha hoje as coisas acontecendo no nosso mundo, mas não esqueçamos que tudo que está acontecendo não é coisa nova, já teve no passado. O próprio Salomão diz, não tem nada novo. Agora, você imagina hoje, para nós hoje, um casal, uma família, que sofre uma desgraça como essa, de um irmão matar o outro, já é para o pai e para a mãe, já é um fim. Assim, eles podem viver 100 anos, eles vão viver 100 anos triste. Agora, você imagina eles quando eles ficam sabendo que Caim matou Abel, e eles já pensaram, puxa, isso daí foi porque a gente transgrediu a lei de Deus. Né? Então, realmente fica aqui. Agora, eu já quero ler um texto, alguém leia para mim, nós já vamos entrar no capítulo 5 agora. Alguém leia para mim Romanos, capítulo 16, verso 25. Romanos 16, verso 25. O que diz aí, por gentileza? Romanos 16, 25. Quem encontrar pode ler, por favor. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Cristo Jesus, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então, veja, agora o que acontece? Depois que o pecado entra no mundo, o que acontece agora? Há uma reunião da Trindade no céu. Né? A Sora White, ela comenta isso, que o pai está em íntima conversa, o filho está em íntima conversa com o pai. E agora, ela fala que 3 vezes foi encerrado pela luz gloriosa que havia em redor do pai. Na terceira vez, ele veio do seu pai.
e podia ver sua pessoa. Seu semblante estava calmo, livre de toda perplexidade e inquietação. E resplandecia de benevolência e amabilidade, tais como não pode exprimir as palavras. Então, agora o que acontece? Agora, veja, esse mistério guardado em silêncio nos tempos eternos é o Evangelho, é a cruz, é a morte de Jesus. Isso daí ninguém sabia, nem nenhum dos mundos, nem Satanás, nem os anjos, ninguém sabia como Deus iria resolver, porque o argumento forte de Satanás era, bom, primeiro, se Deus perdoar, então ele não é justo, porque eles pecaram. Né? Se Deus perdoar, então ele não pode ser justo. Como é que ele diz que é justo e ele é conivente ao pecado? Segundo, se ele perdoar, ele não é justo. E se ele não perdoar, como fica o seu amor e a sua bondade? Então, esses argumentos, eles foram lançados por Satanás. As duas coisas estavam em jogo. Os dois lados. Então, como agora isso seria resolvido? Então, aí vem a revelação, que esse texto que a Isabela leu, esse mistério que estava guardado em silêncio nos tempos eternos. Qual era? O Evangelho, a cruz. E isso foi revelado primeiramente para os anjos. Os anjos ficaram sabendo agora que, devido à transgressão da lei de Deus, agora, e o capítulo 5, fala que Deus não pode mudar a sua lei. A lei não pode ser abolida. Veja, queridos, um dos maiores argumentos de que a lei não foi abolida é a vinda de Cristo morrendo na cruz do Calvário. Porque se pudesse mudar a lei, obviamente, Cristo não iria descer essa terra e passar o que ele passou e morrer. Inclusive, o livro de Isaías, se você tiver com a Bíblia aí, vou até ler esse texto aqui, porque é um texto bastante esclarecedor para nós, mesmo antes de entrar no estudo da lei nos evangelhos, né? Eu vou pedir que alguém leia Isaías 42, 21. O que diz aí? Isaías 42, verso 21. Pode, quem encontrar, leia para mim, por favor. Foi do agrado do Senhor, por amor de sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Então, veja, a vinda de Cristo, ela engrandeceu a lei, fez a lei gloriosa. Isso já está lá em Isaías. Não tem esse argumento, queridos. Veja, esse argumento de que a lei foi abolida não vem de Deus. É óbvio isso. Por isso que nós somos privilegiados, porque nós temos, além da Bíblia, os escritos de Ellen White. E ela diz ali o seguinte, você acha que foi fácil? Ela disse assim, disse meu anjo assistente, pensais que o pai entregou seu muito amado filho sem esforço? Não, absolutamente. Foi mesmo uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria o homem culpado perecer ou dar seu filho para morrer por ele. Eu pergunto para você, se fosse o contrário, se Deus escolhesse deixar o homem morrer, isso iria mudar alguma coisa do caráter de Deus? Sim ou não? Nada, pastor. Não ia mudar nada. Mudar nada. Deus continuaria sendo Deus. Por que que não? Porque ele orientou, ele ensinou, ele foi lá no Éden, ele enviou anjos. O casal, eles não tinham natureza pecaminosa. Ou seja, Deus poderia dizer, olha, é melhor meu filho Cristo não descer à terra. Vamos deixar agora o casal morrer, vai chegar o momento que eles vão morrer, e nós vamos criar outro casal. Haveria algum questionamento? Não, nenhum. Só que a senhora White diz, sabe o quê? Na transgressão
na entrada do pecado, Deus agora ia manifestar a sua justiça, a sua bondade e o seu caráter de amor. Viu, E ele pastor? provou, pois não. Uma coisa interessante, porque está em jogo aí, está em jogo aqui, não é apenas a Terra, né? Mas todo o universo. Porque lá no céu, qual foi a alegação de Lúcifer? Que Deus era um Deus injusto, que a lei era uma lei injusta, e que os seres guardavam esta lei de maneira obrigada, não é? Então, uma coisa aqui agora nessa questão, se Deus, ao Adão e Eva caírem, se Deus, agora que é a misericórdia e a justiça, né? Olhando para o universo, se Deus destruísse ou permitisse que Adão e Eva morressem dessa maneira, o que Satanás ia a falar para o universo? Está vendo? Onde está o Deus na misericórdia aqui? Se Deus perdoasse, desse o perdão, o que ele ia alegar para o universo? Ué, cadê o Deus da justiça? Cadê a lei? Exatamente. Exato. Então, aqui, e uma coisa também importante, né, pastor? Que a gente pode imaginar. Lá na eternidade, quando Lúcifer se rebelou, ele teve toda a luz, toda a verdade, ele conhecia, ele estava diante do trono, não é? Ele era o quarto ali da criação. Na criação de Deus, é o primeiro, na verdade, né? O que representava a Deus. Ele teve toda a revelação do amor, do caráter de Deus. E quando ele se rebelou, foi dada a ele oportunidade para poder voltar atrás. E ele não quis voltar atrás. Ele escolheu a rebelião. Adão e Eva, eles não tiveram, a nossa espécie não teve toda a revelação da bondade e do amor de Deus que Satanás e os anjos tiveram. Não é? Então, vejam aqui, Deus havia, na eternidade, criado um mecanismo de salvação, onde, se o homem pecasse, né, quando Deus criou, planejou a criação desse planeta e a espécie humana, Deus já havia preparado um meio de escape, né, que o pastor acabou de mencionar, o plano da redenção. Se o homem pecasse e o homem pecou, ele mesmo ocuparia o lugar do homem nessa morte eterna. É para pensar isso aí, né? Porque o que Jesus fez? Ele assumiu a nossa morte eterna. Ele assumiu o resultado da transgressão da lei. Então, o que é o resultado da transgressão da lei? É a morte eterna. E Jesus veio a este mundo pagar o preço da morte eterna. Aquilo que seria o resultado do nosso pecado. Mas Deus, por amor e misericórdia, pelo fato da espécie humana não ter tido toda a revelação da bondade de Deus, Deus estende a sua graça, que agora vem aqui a graça, algo que nós não merecemos, algo que a espécie humana não merece, mas Deus estende a graça. Deus também estendeu essa graça a Lúcifer, mas Lúcifer teve toda a revelação plena do caráter de Deus. O homem não. O homem não teve a revelação plena do caráter de Deus, da bondade de Deus. Então Deus vem e toma o nosso lugar. Isso é algo inimaginável, não é? O próprio Deus tomar o nosso lugar, o próprio Deus morrer no nosso lugar. Ele pagar o preço da culpa, o preço da dívida nossa. É algo assim, não tem como a gente, imensurável, não tem palavras para dizer que o Filho de Deus, o Criador, veio a esse mundo, se coloca no nosso lugar, vive, morre, se transforma como ser humano, é Deus e é homem ao mesmo tempo. É algo assim, como diria a palavra, é algo assim que rebaixa a divindade, não é algo assim que não tem como acreditar. Os seres criados, os anjos ficaram admirados quando o plano da redenção foi revelado a eles. Como que pode? Não é? Porque o Senhor dos Exércitos iria vir tomar nosso lugar. E tem algo assim imensurável. Bem colocado. E quando Cristo revelou aos anjos o plano da redenção, ele diz ali que ele iria, quase todos iriam odiá-lo e rejeitá-lo.
Sim. ele iria morrer a morte mais cruel, suspenso entre o céu e a terra, como um pecador criminoso que sofreria terríveis horas de agonia, com que o sofrimento físico de nenhuma maneira se poderia comparar. Veja, ele já fala isso para os anjos já ficaram assim. E aí, é interessante porque agora os anjos se ofereceram para morrer pelo homem pecador. Os anjos se ofereceram, mas ele disse, não tem como, né? Não há como um anjo, não tem como pagar o preço, porque a lei ela revela o caráter de Deus. Ou seja, deveriam ser um ser da divindade, da Trindade que deveria morrer, e esse foi Cristo. E sabe o que ele diz para os anjos? Para que os anjos tomassem cuidado quando ele viesse à Terra e ele desenvolvesse seu ministério. Olha como isso é profundo. Ele diz assim, e ao testemunharem seus sofrimentos e o ódio dos homens para com Cristo, eles iam se agitar pelas mais profundas emoções e pelo seu amor para com ele iria desejar livrá-lo, libertá-lo de seus assassinos, mas que não deveriam intervir para impedir qualquer coisa que vissem, que desempenharia uma parte em sua ressurreição, e que o plano da salvação estava idealizado, e seu pai aceitou esse plano. Já imaginou? Veja, os anjos que amavam Cristo, quando eles viram Cristo começar a sofrer todo o escárnio da cruz, eles estavam ali, a qualquer momento, eles tinham que controlar a sua emoção, porque a qualquer momento eles poderiam vir querer socorrer Cristo. Já imaginou isso? É muito profundo. Você vê o amor, a graça, a bondade, e o próprio Cristo já falando para os anjos, muitos vão rejeitar esse amor. E hoje não é diferente, meus queridos. Nós que estamos aí pregando o evangelho, dando estudos bíblicos, visitando pessoas, e você luta em oração pelas pessoas, e você prega, fala. Queridos, se a pessoa não escolher se salvar, se ela não tomar uma decisão de ir para o céu, de sair do mundo, de se entregar a Cristo, não tem jeito. Deus, Cristo, quer salvar todos, mas a gente sabe que tem pessoas que elas não querem mudar de vida. E o amor, como o Luiz mencionou, é um amor incomensurável, é um amor, é uma graça abundante, assim, a gente pensava assim, se eu fosse Deus, será que eu faria isso? Ou se eu tivesse que tomar essa decisão, será que eu iria aceitar pagar tamanho sacrifício por alguém? Né? Então, fica aqui esse ponto para a gente poder refletir, né? Então, meus queridos, e aí agora, aqui um outro ponto que é importante, falando sobre a lei, né? Vi que era impossível a Deus alterar ou mudar sua lei para salvar o homem perdido e que ia perecer. Portanto, ele consentiu em seu amado filho, que seu amado filho morresse pela transgressão do homem. Né? E você sabe que nesse momento, quando o plano foi revelado, e Satanás e seus anjos tiveram conhecimento, logo Satanás, ela sabe o que ela fala aqui? Tá aí, aqui agora está na História da Redenção, na página 45, ela fala assim, ó, Satanás de novo se regozijou com seus anjos, de que, ocasionando a queda do homem, poderia ele retirar o Filho de Deus de sua exaltada posição. E que agora, ele tomando a natureza humana, ele poderia derrotá-lo. Percebe? Deus manifestando graça, bondade, amor, né? E Satanás, o que diz? Ele estava se regozijando com os anjos. E isso poderia ter acontecido, né, pastor? Porque ele veio como forma humana. Então, ele poderia ter caído também ali. Né? A diferença aí é a comunhão que ele tinha com o Pai. O que fortalecia ele era a comunhão que ele tinha com o Pai todos os dias. E isso fortaleceu o Cristo, né?
Exatamente. Foi o fortalecimento. E ela coloca aqui também, nessa parte aqui, que ela vê Satanás. E ela até pede para Deus não mais deixar que ela tivesse outra visão a respeito disso. Porque ela fala que quando ela viu Satanás, ela diz que seu rosto estava cheio de ansiedade, cuidados, infelicidade, maldade, ódio, nocividade, engano e todo o mal. Seu olhar era astuto e dissimulado e mostrava grande penetração. Sua constituição era ampla, mas a carne lhe pendia frouxamente nas mãos. Quando o vi, apoiava o queixo sobre a mão esquerda. Parecia estar em profundos pensamentos. Mais adiante ela diz, tinha um sorriso no rosto, o qual me fez tremer. Tão cheio de maldade e dissimulação satânica era ele. Esse sorriso é o que ele tem precisamente antes de segurar sua vítima. E ao fixá-la em sua cilada, tal sorriso se torna horrível. Ela teve essa visão, ela viu ali Satanás, o semblante como ela. Em outro comentário, ela diz que a testa era alta e larga, sinônimo de muita sabedoria, né? Então, meus queridos, e aí na parte final aqui do capítulo, já indo para a parte final, até o Luiz comentou um pouco sobre isso, né? Pastor, deixa eu fazer um comentário Sim. antes de eu passar para a parte final. Sim. Uma coisa que é muito importante, que quando eu estava na sala de aula, eu levava muitos meus alunos a pensar nisso, por conta dessa visão que a irmã White teve, e é algo que a gente precisa pensar muito. O Satanás, ele fez de tudo, ou ele faz de tudo, para que nós não vejamos ele dessa forma como a irmã White viu. E sim como um bichinho vermelho, de chifrezinho, de rabinho, né? Igual a gente vê assim nos desenhos, nos filmes, enfim, né? Ele mudou toda a característica que é para a gente não imaginar que ele tem essa feição que a irmã White viu aqui. Querendo ou não, ele tem uma feição de homem, ele se parece com um homem, né? Ele tem os nossos traços como homem. Então, assim, até nesse aspecto, está aí de novo ele tentando nos enganar, mostrando assim, é um outro, e infelizmente a gente não consegue ver do jeito que ele realmente é. E outro detalhe, ele hoje tem tentado muito enganar as pessoas, dizendo que ele não existe, para que muitos acreditem que Satanás não existe, que não existe o bem e o mal, que o bem e o mal está dentro de cada um de vocês, e não sei o que, aquela pregação toda que não faz sentido. E a gente sabe, Satanás existe sim, ele existe, ele está atuando, e nós precisamos nos cuidar para não cairmos. Mas até hoje ele ainda fica tentando se disfarçar, como ele fez lá na época quando ele se disfarçou de serpente, né? E isso foi todo o seu período na Terra, muito bem colocado aqui pela Isabela, todo o seu período na Terra, já durante 6.000 anos, tem sido por meio disso, do engano. E hoje, Isabela lembrou muito bem aqui, comentando, que hoje uma das suas maiores artimanhas é simplesmente, você vê como é algo simples, mas é algo que está dando certo. Ele simplesmente dizendo para as pessoas que ele não existe. E que isso é um folclore, isso é um mito, que ele tem um rabinho, ele tem um chifrinho, ele tem um garfinho, para ficar tipo assim, como se fosse um saci-pererê, como se fosse a gente falava lá, mula sem cabeça, né? Como se fosse um conto de fada, quando na realidade todo esse mal, tudo que ocorre na Terra, ele veio matar, roubar, destruir. Ele está por trás de tudo isso. E detalhe, o mundo só não está pior porque Deus tem anjos poderosos, magníficos em poder, guardando essa terra aqui. Guardando nós e guardando essa terra. Porque senão, o que vai acontecer? E a gente sabe, no fechamento da porta da graça, Satanás vai ter o controle dessa terra aqui.
e ele vai mergulhar a terra em trevas completa, né? Então você vê como a misericórdia de Deus, a graça, a bondade de Deus é muito grande. Porque você olha o mundo, você olha as pessoas como vivem hoje, você olha o desprezo que elas têm pela Bíblia, pela palavra de Deus, pelo Evangelho, a gente mesmo já fica assim meio que indignado de falar como é que a pessoa pode rejeitar o Evangelho, o amor tão grande de Deus, mas as pessoas rejeitam. Pois não, Isabel? E colocando algo que o senhor já tinha comentado lá do capítulo 4, que é importante a gente colocar isso junto, quando nós falamos aí, porque a gente fala, isso foi da vontade de Deus, isso foi da vontade de Deus. Hoje, infelizmente, muitos de nós acreditamos assim, que as coisas ruins que acontecem são planos de Deus, é vontade de Deus, não sei o que lá de Deus que está acontecendo, é Deus que está permitindo, e aí nós tiramos Satanás da jogada, né? Jogamos toda a culpa do mal para cima de Deus e não colocamos Satanás de jeito nenhum nessa jogada. Então, a pessoa ficou doente, como o senhor deu o exemplo aí, bebeu, fumou, fez um monte de coisa errada, teve que fazer uma cirurgia, ficou mal, foi internado, morreu. Mas isso era vontade de Deus. Se Deus quis assim, vamos deixar assim. Porque Deus é que sabe todas as coisas. E, em nenhum momento, a gente pensa assim, o inimigo enganou ele o tempo todo, fez com que ele bebesse, com que ele se drogasse, com que ele fumasse. Então, assim, hoje, nos nossos dias, é pregação, música, às vezes uma meditação, um texto que a gente recebe pelo WhatsApp. Nós precisamos prestar atenção nisso, porque Deus está sendo culpado de todas as mazelas do mundo e Satanás está sendo tirado do negócio, que é o que ele sempre quis. Desde lá do primeiro capítulo, quando nós estudamos, que o Senhor explicou para a gente, que a vontade dele foi dizer para os anjos, nós vamos ser felizes, vai ser tudo maravilhoso, vai ser ótimo. Então, Deus é o cara ruim, que faz as coisas ruins acontecerem, que permite que isso, que aquilo, mas ele é o bonzinho, Satanás é o bonzinho. E aí, isso daí que você está falando está na mídia, na grande mídia, sim, nas novelas, nas séries, tudo para simplesmente dizer o seguinte, Satanás não existe, e se realmente Deus existe, então ele tem alguma coisa a ver com toda essa maldade que está ocorrendo. Então, aí você vê a importância da pessoa estudar a Bíblia e entender em relação a esse tema do grande conflito, porque ele é muito profundo. Os argumentos são muito bem elaborados, né? E eu gostaria só de fazer uma menção aqui, quando ela fala a respeito da lei, ela volta a falar da lei no desenrolar do capítulo, e aí ela coloca o seguinte ali, a lei de Deus, o fundamento do seu governo no céu e na terra, era tão sagrada como ele próprio. Por esta razão, a vida de um anjo não podia ser aceita por Deus como sacrifício da transgressão. Sua lei é mais importante aos seus olhos do que os santos anjos ao redor do seu trono. O Pai não podia abolir nem mudar um preceito de sua lei para socorrer o homem em sua condição perdida. Então, não tinha como salvar o homem por meio da lei. Porque a lei, aqui, ela estava condenando Adão e Eva. A lei não estava trazendo salvação. Eles, por si só, quando eles fugiram, se esconderam, colocaram folhas de figueira para esconder a nudez, etc., etc., eles sentiram temores, eles sentiram medo, tudo isso, eles entenderam, olha, nós pecamos diante de Deus, nós transgredimos. E ela fala aqui no capítulo, Adão e Eva, Adão foi levado a compreender o que é pecado, transgressão da lei. Então, a lei não poderia salvar. A lei antes do pecado, e para nós, depois que aceitamos Jesus, ela serve como orientação, instrução, como Deus instruiu eles lá no começo. Deus instruiu eles lá, dizendo, olha, a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa vocês não podem comer.
né? Então, aí você vai entender o seguinte, que o único meio de salvação para Adão e Eva, nossos primeiros pais no Éden, era por meio do sacrifício do cordeiro. E ela até comenta aqui, já indo quase para o final do estudo, ela comenta ali, né, que Adão, pela primeira vez, ele teve que testemunhar a morte. Ao olhar para a vítima ensanguentada, contorcendo-se nas agonias da morte, ele devia contemplar pela fé o Filho de Deus, a quem a vítima prefigurava, e que devia morrer em sacrifício pelo homem, né? Então, Adão se sentiu ali extremamente culpado, mas também ela diz que ele se maravilhou diante desse incomparável amor que podia dar tal resgate para salvar o culpado, né? Então, meus queridos, a gente encerrando aqui praticamente o nosso estudo dessa noite, né? Se alguém tiver mais alguma colocação ou alguma pergunta sobre o tema, aí você pode fazê-lo, ou alguma contribuição. Né? O mais importante de tudo isso, pastor, é saber que o que alegra o nosso coração é saber que o que precisaria ser feito foi feito. Exatamente. Deus proveu tudo aquilo que era necessário para a nossa salvação. Está disponível aí a todos, né? Exato. A todos. Desde lá do princípio também, se Adão tivesse obedecido a Deus, tivesse sido fiel a Deus ali, não tivesse comido do fruto, Deus teria provido, né? Teria provido ali a salvação, nem que seja só para Eva, mas Deus teria provido ali a salvação. Da mesma forma que ele faz hoje com a gente. Então, que a gente possa nós nos apeguemos a isso, né, pastor? Nos apeguemos a essa promessa, nos apeguemos a esse... Tomamos posse desse poder que Deus nos dá da salvação, né, que é em Cristo Jesus. E assim, o que o Fábio está colocando para eles lá era uma promessa, né? Para nós hoje, a gente tem uma pequena diferença, né? Porque nós temos a realidade hoje. Ou seja, você já tem o cumprimento hoje da promessa. Já foi feito por nós. Jesus, na cruz, ele diz, está feito, está consumado. O plano já foi pago. Jesus já venceu. E agora, na mão da humanidade está o quê? A decisão, a escolha. Por quê? Paulo diz que ele está reconciliando consigo o mundo por meio de Cristo. Né? Ele está reconciliando o mundo. Então, há salvação para qualquer pessoa. Não importa aonde a pessoa tenha chegado, não importa o que ela esteja fazendo, a vida que ela está levando. Se a pessoa hoje se voltar para Deus, aceitar Jesus de todo o coração, se arrepender, queridos, Deus aceita a oração, a confissão, Deus aceita esse pecador e ele salva essa pessoa. Isso é maravilhoso. Todos nós que estamos aqui passamos por essa experiência maravilhosa. E aí a gente fica pensando, eu não sei se vocês pensam, eu às vezes fico pensando aqui, estudando no meu escritório, pensando assim, eu fico pensando, se eu não tivesse aceitado o evangelho, aonde eu estaria hoje? Eu não sei. Eu não tenho como mensurar isso. Então você vê a diferença que faz quando alguém abraça a verdade. A vida muda e a gente vê que tem uma diferença enorme, porque nós temos Cristo, nós temos o consolo, nós temos paz, nós temos descanso. E mesmo às vezes passando as intempéries da vida, os problemas, sempre Deus dá a vitória e dá a saída, ele dá um escape para a gente. Sempre ele dá algum caminho, ele aponta um caminho para nos ajudar. Por quê? Porque ele nos ama muito. Nos ama demais. O amor dele é muito grande. É muito grande. Então, é um amor tão grande que ele não quer que ninguém... O que Pedro fala lá em 1 Pedro 3,9? Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
né? Todos. Deus quer salvar toda a humanidade. E quando a gente pregar sobre esse plano da redenção, nós temos que fazer o apelo, irmãos. Falar para a pessoa, olha, você precisa aceitar Jesus, você não tem outro caminho. Né? Porque o pecador, ele está doente. E o único remédio é Cristo, a gente sabe. Tem pessoas da sua família, tem vizinhos, tem amigo que está com a vida toda destruída. E você sabe que a única saída para ele é Cristo. E a coisa que ele mais rejeita na vida dele é Cristo. Aí você pergunta, mas por que é assim as coisas? Porque tem uma guerra por trás. Tem uma luta. Quando a pessoa fala, vou estudar a Bíblia. Eu vou na igreja. Eu vou me batizar. Queridos, é uma luta. Se a pessoa não for bem preparada, orientada, se ela não entender bem o que está acontecendo, ela pula fora. Ela desiste facilmente. Eu vejo isso o tempo todo. Né? Você está preparando uma pessoa para o batismo. Eu tenho preparado um casal, 2 senhores, eles estão frequentando a igreja do Valo Velho. Eu estou ali, assim, meio que cercando, orientando, estudando. Eles perguntam, a gente responde, abre a Bíblia, a gente está orando por eles todas as manhãs. E é uma luta intensa. Aí você fala, mas por que é assim? Porque existe um grande conflito. Não tem como. E outra, eu percebo às vezes, né, nós, como alguns irmãos, às vezes acabam exacerbando e falando muito sobre as tragédias, sobre os acontecimentos, sobre as mazelas da vida. Queridos, quem está na guerra, de vez em quando se fere, de vez em quando se machuca, de vez em quando é um estilhaço de bomba, de vez em quando é uma bala que toma um tiro de raspão, de vez em quando é uma queda. A guerra não tem como. A guerra é assim. A gente tem que exaltar Cristo e a sua vitória na cruz. Às vezes a gente exalta muito o quê? A doença, os problemas, as tragédias. Não. Nós temos que virar a chave e falar, não. Deus está no controle. Satanás está atuando por permissão de Deus, mas Deus está no controle e ele vai dar vitória. Ele vai nos ajudar, ele está nos ajudando. Né? Então, meus queridos, se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma observação a fazer, só um detalhe, se alguém ainda quiser se manifestar, né, ou colocar uma pergunta, para a próxima semana nós vamos estudar o capítulo 6 e 7, tá bom? Aqueles que estão aqui, eu vou até tirar uma foto, alguns nós já colocamos lá no grupo, eu mesmo acabei adicionando, né? Mas eu estou tirando uma foto aqui agora, e depois eu vou olhar os nomes, aí vou incluir você num grupo, que é esse grupo só do estudo, e ali a gente só coloca coisas relacionadas ao estudo. E aí ali nós deixamos o link dessa sala e o capítulo da semana. Então, para a próxima semana, você leia o capítulo 6, que está o título Caim e Abel e as suas ofertas. E o capítulo 7 está lá, Sete e Enoque. O capítulo 7 é Sete e Enoque. É meio redundante, mas é isso que está aqui. Tá? A minha versão que eu estou passando, eu já disse, é essa aqui, que é aquela mais tradicional, de capa vinho. Tá? Pode ser que você esteja com uma outra versão, não tem problema nenhum. Tá? Você estudou o capítulo 6 e 7, a mesma coisa. Se você estudar também pelo computador, pelo PDF do livro, dá tudo igual, só a paginação que muitas vezes não vai bater, mas isso não atrapalha em nada, ok? Então, alguém teria aí alguma pergunta, algum comentário? Ô, pastor. Pois não. Geralda. Pois não, Geralda. Eu gostaria de fazer uma pergunta, o senhor não precisa responder hoje. Sim. O senhor pode explicar para a gente sobre os peixinhos da nova era? O senhor sabe, né? Um preto e um branco. Peixinhos da nova era. Lembra? Eu não lembro disso, não. Não, sabe por quê? Não, porque está muito estampado nas camisetas. Hoje mesmo eu vi, perto da minha casa, aqui na rua também tem na calçada de alguém. E eu já ouvi falar que isso aí é mal. Viu, pastor? Pois não.
Isso é aquele logotipo que apresenta o mal, tem uma coisa de bom, e o que é bom tem uma coisa de mal. Ou seja, Deus também tem mal, e Satanás também é bom. É mais ou menos essa é a história desse logotipo aí. Tenta representar o preto e o branco, né? O bem tem mal e o mal tem bem. Ah, eu entendi agora. O que a irmã está dizendo ali é o yin e yang. Isso mesmo. É um símbolo do equilíbrio no universo, que tem o bem e o mal também tem para equilibrar. Eu entendi, irmã, agora. Sim. Então, veja, essa filosofia, irmã, é uma filosofia religiosa, tá? Nós, Sim. obviamente, nós não compactuamos e não aceitamos isso. Por quê? Porque para nós não tem o mal, não existe para equilibrar o bem no universo, ou o bem não existe para equilibrar o mal. Isso não é bíblico. O que acontece? O universo todo só existe o bem. Só nessa terra que tem o mal. E por que tem o mal? Por causa da queda de Lúcifer. Verdade, né? Só que acontece, o plano da redenção, quando a gente for estudando mais para frente, isso vai acabar. Deus vai destruir, vai acabar com o mal. Porque Deus não planejou o mal. Deus não queria que tivesse o mal. Né? Mas, infelizmente, como a gente estudou aqui hoje, o casal, eles caíram em transgressão. Verdade, pastor. Ok? Tá certo. Obrigado, então, Gostei minha da irmã. resposta. Tá. Então, para a gente poder explicar, né? Isso. Entendi. Muito bem. Muito então, bom, obrigado, pastor. A Isabela queria despedir, falar alguma coisa, Isabela? Não, só agradecer ao pessoal que entrou, falar que a gente vai estar sempre mandando as coisas lá no grupo. Graças a Deus, o grupo está só crescendo. E pedir que todos nós estejamos em oração para que essa sala, que esse grupo, esse estudo não acabe, né? E que Deus dê muita saúde para o nosso pastor, que assim como eu disse lá sábado na pregação, que a gente possa sugar toda a sabedoria que esse homem tem, sugar assim de canudinho, assim, porque é muita sabedoria e nós precisamos disso. Que Deus continue abençoando. Verdade, amém. É verdade. Obrigado, gente. Deus seja louvado. Agradecer também, pastor, que a semana passada, no último momento aqui nosso de oração, eu pedi pelo Tiago, que estava com Covid. Graças a Deus, o Thiago está bem. Não sei aí, hoje ele não entrou. Eu acredito que ele está lá filmando, então ele não conseguiu entrar para falar nada, coitado. Eu acho que ele entrou um pouquinho aqui, Isabela. Eu vi. Aí, ó. O Thiago está ali, ó. Oi, Thiago, que bom. Thiago. Ele está ali. Ó. Ainda bem que eu não falei o nome de ninguém. Não falei o nome de ninguém. Que bom. Obrigada, Tiago. Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus nos abençoe. Só um detalhe assim, irmãos. Leia os capítulos, porque você lendo, aí você acompanha a gente aqui, você pode perguntar, você pode interagir com a gente durante o período da classe, tá bom? A gente agradece a todos por estarem aqui. Eu vou pedir, então, que o Joey, faça uma oração internacional por nós. Pois não, Tiago? Sim. Puxa vida. Que triste. Você lembra o nome dele? Aureliano. Ok. Eu vou anotar aqui para a gente poder orar pela família dele, né? Aureliano. Então, vamos orar por ele, para que o Senhor console toda a família que, com certeza, está sofrendo muito nesse momento, né? Ok, vamos orar então, queridos, pelo Aureliano, para que a família seja consolada nesse momento, né? Ok, Amém. então, Joey, por favor, faça uma oração aí agora
Aí já é o que agora? Mais ou menos em torno de 1h30 já? 2 horas. Você está sem o áudio. Você está o seu áudio, precisa abrir o áudio. Isso. Aqui são 1h54. Olha que maravilha. Agora ele vai tirar um cochilo da tarde ali. Olha, Deus abençoe. Só uma pergunta. Sim. O Fábio, você é parente, você conhece o professor Roberto Sônego? Não conheço, irmão. Caramba, quando eu vi você, eu pensei que era ele. Eu tomei um susto, eu digo, professor Sônego, porque Isabela conhece ele, eu achei que Isabela convidou. Não. Eu disse, caramba, mas tudo bem. É gente boa, viu? É gente, para mim, a gente. Ele não quer falar, mas o que o cara ficou devendo para ele falou, puxa, agora eu vou receber. Ia cobrar agora, né? Não. Ele foi diretor da escola que eu dei aula lá em Santo Amaro, então... Só que ele não ia cobrar hoje, que é sábado. Ele ia falar, depois do pôr do sol, passa o seu contato. Não, eu ia aproveitar que ele está no grupo, não ia falar nada, eu ia dizer, como é que você está? E depois do pôr do sol, eu ia ligar para ele, porque tem o telefone dele, né, no grupo. E aproveitar e fazer a cobrança. A cobrança, Brincadeira. claro. Brincadeira, Joey. Ore por nós, então, para encerrarmos, Joey. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Inclusive, Senhor, pela essa oportunidade de ter uma tecnologia como essa, porque eu estou do outro lado do mundo e, no mesmo tempo, no mesmo horário, eu estou conversando, estou aprendendo e estou orando com os irmãos lá no Brasil. Amém. Amém. Possa nos abençoar, que tudo que nós viemos a fazer aqui seja posto em prática, que tudo desse conhecimento venha ficar nos nossos corações, porque o tempo está se esgotando, e que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar. Em nome Amém. de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Joey. Obrigado, irmãos. Uma ótima noite, um feliz sábado. E semana que vem nos encontramos mais uma vez. Deus abençoe a todos. Aqueles que não estão no grupo ainda, eu vou passar o contato ali para a Isabela, ou eu mesmo, a gente vai adicionar você ali, tá bom? Então, não esqueça, capítulo 6 e capítulo 7, para a próxima semana do livro História da Redenção. Forte abraço a todos, até mais. Boa noite. Boa noite. Feliz sábado para todos. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã.